Bom anoitecer, amados irmãos. A Emuná de Yahweh e Yahshua seja com cada um de vocês. Em nome de Yahshua Mashiach. Bem-vindo a Querilar de Comunhão do Corpo do Mashiach. Mais um momento de reflexão das Escrituras, a qual somos orientados a meditar de dia e de noite. Então, minhas boas-vindas a cada um dos irmãos, querida irmã Maria Odenir, querida irmã Eli, toda a sua casa, que o Eterno continue abençoando as vossas vidas, minhas queridas irmãs, em nome de Alves, querido irmão a Janailton de Almeida, e todos que vêm chegando aí, para a gente ter esse momento, de comunhão. Irmão Paulo Alves, querido irmão Celso Carlos, querido irmão Tiaguinho e Aldinho, bem-vindo, irmão. Querido irmão Jorge Barros, família Filadélfia, querida irmã Josi, nossa querida irmã Jo, e toda a sua casa, família Johnny, Jorjão, irmã Iranilda, Johnny e os demais, todos, sejam bem-vindos, meus amados irmãos. É uma alegria. Costumo dizer que essa é a melhor hora do dia, a hora que a gente para um pouquinho para meditar nas coisas do soberano. Querida irmã Renata, querida irmã Davidson, querida irmã Aline Dias, bem-vinda, querida irmã Eunice Marinho, querida irmã Lourdes Santos, querida irmã Maria, irmão Chiquinho, nossa irmã Rose, querida irmã Maria Estela, bem-vinda, querida irmã. Seja todos bem-vindos ao corpo do Mashiach para esse momento, onde nós unimos a nossa Emuná em Yahweh e buscamos saber através do Akadosh. Querida irmã Senair, e todos que vêm chegando, querida irmã Fátima Xavier, querida irmã Ana Tavares, nossa querida irmã, Portugal em tempo real conosco, um beijo no seu coração, querida irmã Ana Tavares e todos os amados irmãos de Portugal, que está sempre conosco, muitas das vezes em tempo real e até depois, assistindo lá a mensagem de justiça na plataforma do YouTube. Todos sejam bem-vindos, meus irmãos da África, todos os meus irmãos de Angola, Guiné-Bissau, todos os irmãos que estão espalhados nessa grande África. Um beijo no coração de vocês, sejam bem-vindos. Em nome de Alcha, com carinho, com muito respeito, vocês são bênçãos em nossas vidas. Querida irmã Nilce, todos os amados irmãos, cada estado nacional, querido irmão Sérgio Rocha, meu amado, um forte abraço, um beijo no teu coração, irmão Sérgio, bom te ver aí. Querida irmã Belone Nunes, e os demais irmãos que assim vêm chegando para esse momento onde nós vamos fazer reflexão das Escrituras. E hoje a temática da nossa fala é a dor da injustiça. Tem dor, irmão Roberto? Eu pelo menos sinto, irmãos. E as Escrituras nos alerta sobre essa dor da injustiça. É mesmo, irmão Roberto? Nós vamos estar aqui aprendendo à luz das Escrituras. Querida irmã Denise Rodrigues, todos os amados irmãos que vêm chegando conosco aí para esse momento, Desejamos que o Pai continue abençoando a sua vida. Faça um apelo que você continue firme nessa sua caminhada. Que a cada dia você venha buscar no Criador, através do Ruach Kadosh, orientação para a sua vida, para as suas decisões. Querido irmão João Fernandes, querido irmão Cléucio, querida irmã Luzia Rodrigues, irmão Cícero, e todos os amados irmãos que vêm chegando, querido irmão Paulo do Marte, todos os amados irmãos. Então eu oro e torço que você, a cada passo que você vai dar, você busque a inspiração no Pai, a orientação, a direção, para que você triunfe. Querida irmã Edmeia, irmão João Fernandes e todos os amados irmãos. É assim que caminhamos, irmão Roberto, é assim que caminhamos. Orando o nosso Abba Pai, pedindo direção
em tudo que sonhamos e projetamos fazer, porque Ele vai garantir a vitória. Querida irmã Tina Pires, bem-vinda, querida irmã, naquele lar de comunhão, e os demais irmãos. Então vamos lá para a nossa fala, porque o nosso tempo é tão curto que passa muito rápido. E hoje eu quero falar sobre a dor da injustiça. Tem dor, irmão Roberto? Vamos ver o que a Escritura vai falar sobre injustiça. E qual é a injustiça? Dos homens, é claro. Não do soberano, que o soberano, na verdade, ele é justo. Ele é justo. Ele é justo, irmão Roberto. Muito, muito, muito justo. Muito justo, muito justo, muito justo. Tanto é que no Salmo de número 89, pega aí uma caneta e um papel para a gente estar lendo, escrevendo, aprendendo junto. No Salmo de número 89, no verso 14, diz assim: a justiça e o direito são as bases do seu trono. Olha que coisa interessante. A justiça e o direito são a base do seu trono. Amor e fidelidade procedem à tua passagem. Então, quando eu falo de injustiça, é obviamente que eu estou falando de um povo caído, dos homens que se diz tão intelecto, tão certo de si, mas comete injustiça que causa traumas, que trazem dores, que causam divisões e etc, etc. Então, antes disso, queremos orar ao nosso Abba Pai, para que Ele manifeste a sua presença, derrame o seu Ruach Kadosh e venha falar poderosamente no meio da sua Kehillah, com uma fala singela, mas porém cheia do seu poder, cheia da sua sabedoria. Nesse momento, curvamos diante da tua presença, ó Abba Pai, porque tu és Espírito e aonde a verdade ela é anunciada, a tua presença se manifesta. E é a tua palavra que está em evidência, Pai. Somos pessoas tão pequeninas, somos pessoas com uma capacidade tão limitada, mas tu és tudo, tu és a grandeza. Venha sobre nós, toma os nossos lábios, toma, sabe, o teclado que iremos usar, toma nossa mente, nos dá sabedoria espiritual, nos transporta agora, Pai, para o teu reino de amor, teu reino de justiça, Pai. Perdoa os nossos pecados por pensamentos, palavras e omissões, porque somos falhos em todos os quesitos da nossa vida e da nossa existência. Então, usa de benevolência mais uma vez e que a tua palavra vá nessa noite e produza o resultado a qual ela tem a finalidade de alcançar. Em nome de Yahshua, o Mashiach, que vive e reina para todo sempre, e assim será. Querido irmão Rubão, nosso irmão amado de Volta Redonda, toda a família de Volta Redonda, esses irmãos queridos, irmãos amados, que o Eterno continue vos abençoando, vos guardando e vos capacitando para toda obra de justiça. Em nome de Yahshua, querida irmã Lucila e os demais irmãos, tá bom? Um beijo no coração de todos, um forte abraço a todos os irmãos que estão chegando depois e no decorrer da live, se houver tempo, a gente manda uma fala individual de forma de carinho. Mas vamos para a palavra, que é isso que é importante, o alimento do nosso espírito para conscientizar nossa alma. É verdade, irmão Roberto? É. A palavra do Pai fortalece o teu espírito para conscientização da alma. Se você nunca ouviu falar isso, aprenda isso nessa noite. Quando eu recebo a palavra do Abba Pai, eu entro em conexão com o Ruach Kadosh do Abba Pai, através do meu Ruach, do meu espírito. E uma vez recebo a mensagem da justiça, ela vai fluir sobre o campo da minha mente para instruir a minha alma, para trazer a realidade à minha alma das coisas que a esfera terrena me apresenta diante da janela dos olhos. Então precisamos entender que o alimento é para o espírito, para trazer entendimento ao nosso pesquê, à nossa alma, nos levar uma linha de raciocínio daquilo que o Pai quer transmitir para nós.
Então, qual é a temática da live de hoje, irmão Roberto? Vai falar de quê? Eu vou falar da dor da injustiça. Porque quem nesta terra que aqui está presentemente, e aqueles que já passaram, nunca sentiu a angústia da injustiça, a dor da injustiça, a revolta, sabe, da injustiça. Porque injustiça é ruim, irmãos. Por isso que o Pai, através de Al-Shamashir, deu a instrução no Sermão da Montanha, em Matitial, capítulo 5, versículo de número 6. Bem-aventurado aqueles que têm sede de justiça, não de vingança. Você precisa separar as coisas. Justiça é uma coisa, vingança é outra. Porque tem gente que tem sede de vingança, então isso não é justiça. Justiça, o que é justiça, irmão? Justiça é quando você acredita no agir do Pai, na intervenção sobrenatural do Pai. Não dos homens, porque os homens são falhos, eles se corrompem rapidamente. Eles são manipulados, ludibriados pelo poder terreno, pelo poder, sabe, de poder estar exercendo alguma autoridade ou algum cargo e em algumas posições no aspecto social. Então, essa injustiça, ela causa até a morte. É verdade, irmão Humberto? Até a morte. Quantos foram mortos? Quantos foram sentenciados por falta da verdadeira justiça? Mas foram acometidos pelas injustiças dos homens. Então é sobre isso que eu quero falar. Como você reage diante, meu amado irmão, minha amada irmã, das injustiças que vemos hoje no mundo? Como tem sido a sua reação mediante as injustiças? Não falo do emocionalismo. Precisamos entender, precisamos nos padronizar em alguns aspectos da nossa vida e alguns aspectos da nossa fala para termos uma compreensão. Então, não estou falando de emocionalismo implantado no mundo, que as pessoas, muitas das vezes, elas são levadas pela motivação do emocionalismo. Pois hoje as pessoas sofrem mais pela morte de um animal, um cachorro, um gato, do que pela morte de um ser humano. Eu falo sobre os sentimentos de justiça baseado no soberano Ial, em sua palavra, diante das injustiças de um mundo longe de Ial. Por que acontecem as injustiças humanas, irmão Roberto? Terrenamente, porque essas pessoas estão longe de Ial. Longe, muito longe. E isso dói na nossa alma, isso dói na minha alma. Eu creio que dói também na sua alma. Pois vemos, nós vemos tantas injustiças e hoje nós vamos procurar entender um pouco do coração de muitos profetas de outrora que profetizaram, daqueles que vieram na nossa frente a ensinar a injustiça que sofreu a mesma situação quando tiveram aqui nessa terra, em sua vida, a saber quem ele recorreu para tratar a sua dor. Então, quando temos um problema de injustiça, nós temos que recorrer ao Abba, irmãos. Lembre-se que sede de justiça é uma coisa e vingança é outra coisa. Então, eu quero aqui trazer um contexto histórico nos fragmentos que nós temos deste livro chamado Bíblia. Mas nós temos uma base aqui para trazer um contexto histórico para aprendermos algumas coisas. Então, no período dos reis de Israel, naquela época, Salomão, filho de Dude, se desvia e provoca divisão no reino. Há uma divisão, irmão, há uma divisão do reino de Israel, o reino do norte, e o reino de Judá. Israel se desvia completamente do soberano Ial, da sua presença, enquanto Judá ainda permanece fiel por causa da ação do soberano. Olha que coisa interessante. Então, 236 anos depois, e uma sequência de 12 reis, sendo a maioria deles fiéis
ao soberano Iau, não impede que a cada novo reinado a impiedade vá aumentando. Mesmo aqueles reis tendo intenções boas, aqueles que iam sucessor de um ao outro, mesmo com aquelas intenções boas, não eram suficientes. Primeiro veio Manassés e quebra a aliança, cometendo o ápice de abominações em Israel. Durante 55 anos, Iau profetiza o juízo. Usa alguém agora para profetizar o juízo sobre Judá, e assim como Israel já havia sido destruída. Então, você vai ver que a injustiça, a injustiça dos homens leva à manifestação da justiça do soberano. Cada ato de injustiça da minha parte, da sua parte, dessa sociedade burguesa e corrompida, ela gera a justiça do Abba Pai. Ainda que nós achamos que está demorando, ainda que nós, muitas das vezes manifestando incredulidade, não acreditamos mais que vai acontecer algo a favor dos desfavorecidos. Depois da morte de Manassés, seu filho Amon continua a maldade de seu pai e associando com 2 anos de reinado. Olha que coisa interessante. O rei Josias, neto de Manassés, é levantado por Iau e se propõe fazer uma reforma em Israel. Ele encontra um livro da lei guardado em um lugar esquecido e, ao ler, fica atemorizado. Onde está isso, irmão Roberto? 2 Reis, no capítulo de número 22, do versículo 1 e do versículo 2. Do capítulo 22, do versículo 3, 4, 5, 8 e a 11. Quando eu falo para vocês pegar uma caneta e um papel e escrever, é porque nós vamos passear nas Escrituras. Aqui não é a fala do irmão Roberto, aqui é a palavra do Pai. Então, eu sempre gostei de falar das coisas do Pai, mas trazendo as referências das Escrituras, para que não haja sombra de dúvida naquilo que a gente está falando. Então, quando eu sempre aconselho aqueles que querem verdadeiramente crescer, aprender, não apenas aqueles que querem ficar apenas de espectador, aqueles que querem apenas participar ou estar no meio da multidão, porque vai ouvir uma coisa do Abba agora, e se amanhã eu perguntar, essa pessoa não vai saber me responder nada daquilo que ela ouviu nesse momento. E como é que isso flui, irmão Roberto? É você tendo uma caneta e um papel na mão para você analisar os textos que nós estamos aqui em evidência observando. A reforma se inicia e consegue-se entender os estragos que esse rei, que esse monarca chamado Manassés fez. É mesmo, irmão Roberto? Onde está isso? 2 Reis, no capítulo de número 23, no verso 4 ao verso 14. Então eu não vou ficar lendo todo o texto para não ficar extensa a nossa live. Eu tinha fala aqui para a gente ficar boas horas aqui, mas a gente sabe que a gente não pode fazer isso. A gente tem que limitar o nosso tempo e a gente tem que resumir o máximo possível da fala, mas com começo, meio e fim, para que as pessoas tenham esse entendimento. Então essa reforma se inicia e segue-se entender os estragos que Manassés assim fez. 2 Reis, capítulo 23, versículo 4 ao 14. Profanação do templo, misturando deuses no meio das coisas kadosh. Na sua escritura está santa, mas profanando o templo com as coisas impuras.
e ao mesmo tempo querendo a presença do Ruach Kadosh. Prostitutos e prostitutas cultuais em diversos locais, templos paganizados. Dá uma olhada no cenário da terra e para ver se lembra a você alguma coisa. Dá uma olhada no cenário da terra. Prostitutos e prostitutas cultuais em diversos locais, templos e pagões. Às vezes o pessoal só se preocupa com a prostituição carnal, sexual. Mas existe a prostituição cultuais em diversos locais da terra. Muitas vezes as pessoas estão se prostituindo e não deu-se conta disso, achando, ligado, que a prostituição para o pai está só no aspecto carnal. Você está muito enganado se você pensasse dessa forma ou se pensa ainda desta forma. Templos pagãos, que a gente mais vê na terra, são templos religiosos, paganizados, invocando entidades, cultuando a deuses que, na verdade, eles nem sabem o nome. Olha que coisa interessante. Sacrifícios de crianças ao deus Moloque. Culto aos astros e elementos da natureza. Adivinhações e diversos cultos que havia na época. Então, depois da morte do rei Josias, mais 4 reis assumem e destroem o que Josias fez. E depois de 23 anos, Yaushalã é devastado pelos babilônicos e eles são levados cativos para lá. Irmão Roberto, por causa da abominação, da descrença, da incredulidade, da prostituição rituais, dos templos paganizados. Dá uma olhada para a terra, como é que está, meus irmãos. Dá uma olhada para a terra. Dá uma olhada para o cenário do nosso país, da nossa pátria. Olha para o mundo com olhos espirituais e ver se essa palavra está fazendo um paralelo daquilo que nós estamos aqui falando através desses fatos inegáveis. O período vivido por Abacuque não foi diferente. Se refere ao mesmo período vivido por Irmial, Jeremias, e, portanto, podemos entender o cenário da época lendo o relato de Irmial. Tá com a caneta, tá com o papel. Irmial, Jeremias, capítulo 5, do verso 1 ao 13. Mostra a dureza do coração do povo diante do seu pecado. Aonde tem mais, irmão, referência, irmão Roberto? Irmial, capítulo 7, do verso 1 ao verso 15, mostra a condição espiritual do povo e sua corrupção. Irmial, capítulo de número 8, do verso 18. Irmial, capítulo 9, versículo de número 7. O coração de Irmial declara sua dor. Lembre-se do tema da nossa mensagem, a dor da injustiça. Claro que a injustiça causa uma dor. Quando nós vemos algo injusto, quando nós vemos uma pessoa ser injustiçada, isso dói na nossa alma. Agora, reflita comigo, eu falho, eu de uma natureza caído, buscando a presença do Abba para ver se eu me mantenho em pé, fico triste, adoeço por causa da injustiça. Tu imagine o Kadosh de Israel. Imagine o Kadosh de Israel, um imaculado, aquele que vê tudo e contempla tudo e nada fica oculto aos seus olhos. Também que as Escrituras chama de tocha de fogo que contempla os mais profundos do abismo. Nós temos a capacidade, e olhe lá, só de ver o exterior, mas ele vê o interior e profundo. Então o coração desse irmão
chamado Irmial, a qual a Bíblia denomina como Jeremias, o coração de Irmial, ele chora, declara a sua dor. Vamos ao povo de Ial afastado dele e não podemos deixar de considerar que Ial se refere ao seu povo e não às nações de fora, mas àqueles que estão dentro, o povo dele. O problema todo não é aquilo que está fora, porque aquilo que está fora já está uma banda podre mesmo, mas o problema é que as injustiças também estão no meio do povo do Pai, do Abba Pai. E por isso devemos manifestar dois pensamentos, irmão Roberto, vamos aprender aqui. Por isso que devemos manifestar dois pensamentos. E quais são os dois pensamentos, irmão Roberto, que nós temos que manifestar? Precisamos entender aqui algumas questões. As nações ímpias já eram ímpias e estavam condenadas pelo juízo. Irmãos, não perca tempo com quem é ímpio. Não perca tempo com quem é incrédulo. Não perca tempo com quem debocha. Não perca tempo com quem está tomado pela incredulidade, porque essas pessoas, segundo as Escrituras, se o Pai não manifestar benevolência sobre elas, essas pessoas estão sentenciadas. As Escrituras vai dizer que existe dois povos que caminham na terra dos viventes. Um é para a salvação e outro para a perdição. Nunca leu isso? Lá em Provérbios, Salmos, você vai ver tudo isso. Eu agora estou meio radical e não interprete com frieza espiritual ou acepção de pessoa. Mas quando eu começo a entender as Escrituras com a mente espiritual, não dentro de um contexto humano, não dentro de uma justiça que eu manifesto que para o Criador, em Shaial, capítulo 66, é como trapo de imundície. E para quem não sabe, quando o Pai fala que a justiça do homem é comparado a um trapo de imundície, lá no tempo da nossa bisavó, vovozinha, não havia o que as mulheres da atualidade, as mulheres modernas usam hoje, chamado absorvente. Então lá atrás, lá em outrora, as mulheres, no seu período do fluxo de sangue, elas usavam pedaços de panos para conter aquele fluxo do sangue. E o Pai compara a justiça do homem como um trapo de imundície. E aquilo virava um trapo de imundície. Depois daquilo tudo ensanguentado, aquele objeto não passava de um trapo de imundície, aquele pedacinho de pano. Então o Pai compara a justiça dos homens a isso. Trapo de imundície. Então você vai acompanhando comigo. Então as nações ímpias já eram ímpias e estavam condenadas ao juízo. Tem gente, irmãos, que está condenada ao juízo e nem sabe disso. Eu estou falando baseado nas Escrituras. O povo de Ial era o alvo dos profetas. Ial julgava os de dentro e agora por seus pecados e por serem povo de Ial deveriam ser diferentes dos costumes dos que não conhecia a Ial. O meu comportamento, as minhas atitudes, o seu comportamento e as suas atitudes tem que ser diferente daqueles que não conhecem a Ial. Olha que coisa interessante. Será que a Querilar não seria assim também? Será que hoje aquilo que as pessoas chamam de igreja, isso vem do latim? Isso não vem do hebraico? Será que essas pessoas não conseguem ver isso? Claro que devemos guardar as devidas proporções. Afinal de contas, estamos diante dos olhos do nosso Abba Pai. Olha que coisa interessante. Uma nação não é como uma Querilar. Uma nação não é como uma Querilar. Olha que interessante. Mas precisamos ver que muitas vezes julgamos os de fora
mas deixamos de considerar os de dentro, estes que deveriam não deixar serem levados pelos costumes dos ímpios. Então há uma injustiça muitas das vezes que se manifesta no nosso meio mesmo. Nós temos que tomar cuidado com essa crendice só porque fomos alcançados pelos nomes verdadeiros de Yau e Ausha, e hoje nós estamos dentro de um grupamento denominado como Kehilar, que nada mais é um grupo de pessoas, um ajuntamento de pessoas, uma assembleia de pessoas, uma reunião de pessoas para tratarmos de assuntos espirituais, porém, através das nossas orações, das nossas súplicas, abrangirmos toda a nossa nação. A dor também de mais um profeta profundo foi do profeta Abacuque, no capítulo 1, ao verso de número 1, ao verso de número 4. A explicação, os profetas de Yau e aqueles que amam o soberano sofrem diante da iniquidade e dor do pecado, não se deleitam nas maldades e iniquidades como se vive neste mundo, em meio à corrupção. Fosse algo maravilhoso ou ver a Kehilar do Mashiach caminhando longe do soberano como algo normal. Um filho de Yau, um eleito de Yau, deve ter comunhão plena com ele, buscar sempre essa comunhão através do Ruach Kadosh com o nosso Abba Pai. Percebe a maldade e até chama por justiça. E por isso, Yausha diz que os que têm sede de justiça serão saciados. E você, diante da perversidade dessa geração caída, como tem vivido, irmãos? Como tem vivido? Qual é o sentimento que manifesta dentro do seu ser? Sentimento de justiça ou sentimento de vingança? Tem se deleitado na perversidade e cauterizado muitas das vezes sua consciência diante do pecado e da destruição que vivemos a cada dia? Porque quando nós manifestamos sentimento de vingança, nós saímos fora do contexto do sentimento de justiça. Ou o seu coração dói diante de tudo isso? Você às vezes não entende, né? E parece que nada é feito para melhorar. A gente muitas das vezes, meu pai, de tanta malignidade, tanta injustiça, não é nada feito para melhorar. Onde Yau está? Em meio à maldade dessa geração. Muitas das vezes nós nos perguntamos, pai, o que está acontecendo? Sim, então bem, vindo ao livro de Abacuque, porque ele manifesta a sua indignação através da sua oração. E assim como o profeta, você está no lugar certo para tratar sua alma e sua dor. Tem um lugar certo, irmão Roberto? Tem a presença do nosso Abba Pai. No decorrer da história da raça humana, nós vemos tanta injustiça, irmão, tanta injustiça. É injustiça no trabalho, é injustiça no meio dos nossos governantes, é injustiça no meio dos nossos magistrados, é injustiça em todo o planeta chamado Terra. E nós como Ialdins, devemos estar clamando ao nosso Abba Pai, pedindo sempre ao nosso Abba Pai, que ele manifeste o seu amor dentro de cada um de nós, para que nós não venhamos confundir sede de justiça com sede de vingança. É tremendo a gente entender como Yausha passou aqui, sendo injustiçado. Injustiçado, irmão Roberto? Injustiçado. Pregou o amor, pregou a bondade,
pregou a benevolência, pregou a sua justiça, trazida do reino, mas mesmo assim colocaram ele no madeiro. Então, o que esperar? O que esperar da justiça dos homens? O que esperar da justiça dos homens? Então, essa é uma fala para que nós mesmos, possamos responder a cada um de nós. Se nós olharmos para dentro das Escrituras, nós vamos ver vários versículos que falam de injustiça. No Salmo de número 103, no verso de número 6, fala: o soberano faz justiça e defende a causa dos oprimidos. O que está faltando mais é confiança no Pai. O que está faltando mais é um voltar-se em quebrantamento, em total desespero, pedindo esse favor. O Salmo de número 5, no verso 4, vai dizer: tu não és Iau e tem prazer na injustiça. Contigo o mal não pode habitar. Olha que coisa interessante. Eu podia citar para aquerrilar nesse exato momento vários versículos que falam da injustiça e o quanto isso é perigoso. É, irmão Roberto, é. Carta aos Colossenses, Shaul escreveu no capítulo 3, no verso 25, quem comete injustiça receberá de volta a injustiça e não deverá exceção para ninguém. Não haverá. Comete injustiça, pode esperar a injustiça. Comete. Pode esperar a injustiça. Porque a Escritura está dizendo, quem comete injustiça receberá de volta a injustiça. E não haverá exceção para ninguém. Shaul continuou escrevendo carta aos Romanos, capítulo de número 2, versículo 6 ao verso 8. Iau retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam a sua presença, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Aplaudem a injustiça. O que eu mais vejo na rede social aí é pessoas que se denominam Iaudim nessa situação, nesse quadro que a nação brasileira está passando por tantas injustiças. Eu vejo lá pessoas se deleitando, escrevendo bobagem. A rede social traz essa ênfase para a gente ver. E não estou aqui julgando, mas eu começo a colocar em observação esses que se diz da linhagem de Filadélfia Viva, manifestando injustiça, se alegrando com a injustiça dos homens. Isso é grave demais. E nessa noite o Pai está mandando um bombardeio da sua palavra para cada um de nós. Vou continuar lendo. Enquanto o Pai estiver me enchendo aqui da sua plenitude através do seu Ruach Kadosh, trazendo à minha mente, eu vou estar citando para os irmãos o que está escrito nas Escrituras. No Salmo de número 43, no verso de número 1. O que está escrito lá, irmão Roberto? Faze-me justiça, ó soberano Iau, e defende a minha causa contra um povo infiel. Livra-me dos homens traidores e perverso. A minha justiça vem lá de cima. Shaul continua municiando a querrilar do Mashiach em carta aos Romanos, capítulo 1, no verso de número 18. O que está escrito lá, irmão Roberto? Portanto, a ira de Iau é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprem a verdade pela injustiça. Olha aí
o perigo de cometer injustiça e de defender e se deleitar nas injustiças. Tem mais, irmão Roberto? Tem. Provérbios, capítulo de número 22, no verso de número 8, vai dizer: quem semeia a injustiça colhe a maldade. O castigo da sua arrogância será completo. Vem chumbo grosso, irmão Roberto. Vem chumbo grosso para quem pratica e para quem defende as injustiças. Shaul, usado pelo Ruach Kadosh, ele continua municiando a Kehilah do Mashiach, em primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 6, capítulo de número 13, versículo de número 6. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Quantos Eldin aí se alegrando com a injustiça de ver pessoas sendo sentenciadas, pessoas sendo humilhadas, oprimidas? Quantos que se diz Eldin, povo de Al? Quantos que se diz que amam a Ial, mas se deleita nas injustiças que nós temos presenciado dia após dia? Quero dizer para essas pessoas o quanto vocês estão equivocados e enquanto vocês procederem dessa forma, com esse coração enganoso, com esse sentimento emocional, vocês não verão a justiça de Ial manifestar nas vossas vidas. Provérbios, capítulo de número 16, no verso de número 8, vai dizer o que, irmão Roberto? É melhor ter pouco com retidão do que muito com injustiça. Carta aos Romanos, capítulo de número 3, no verso de número 26, vai dizer: mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificado daquele que tem a imoná em alcha. A justiça é pelo certo, pela verdade, não pelo aquilo que é maquinado, não pelo aquilo que é apresentado muitas das vezes sem provas contundentes, mas falácia. O que eles esquecem que os olhos daquele que não dorme contemplam 24 horas os habitantes desta terra. No Êxodo, no capítulo de número 23, no verso de número 7, diz o seguinte: não se envolva em falsas acusações, nem condenem à morte o inocente e o justo, porque não absorverei o culpado. Olha que coisa interessante. O pai não concorda com injustiça. O pai detesta a injustiça. Ele é capaz de levantar-se do seu trono para manifestar a justiça daqueles a qual tem sede, que não concordam com as injustiças, não se conformam, sabe? E nem se deleita nas injustiças cometidas. Salmo de número 92, versículo de número 15. Para proclamar que o soberano é justo, ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Nele não há injustiça. Não há, irmão Roberto, não. Levítico, capítulo de número 19, versículo de número 15. O que diz lá, irmão Roberto? Não cometam injustiça num julgamento. Não favoreçam os pobres, nem procurem agradar os grandes, mas julguem o seu próximo com justiça. É justiça. Eu poderia continuar falando, mas eu vou encerrar com o último versículo, Provérbios capítulo 29, versículo de número 27. O justo detestam os desonestos, já os ímpios detestam os íntegros. Está tudo inverso nessa terra. Aquele que proclama justiça são injustiçados. E aqueles que proclamam injustiça são aplaudidos, são aclamados, são reverenciados.
Mas o que me conforta, irmãos, o que me conforta é em saber que o Pai está diante de todo o cenário da minha vida, da sua vida e da Kehilah do Mashiach. Lá em Deuteronômio, o Pai usou marcha para instruir a nação de Israel, aquela Kehilah que caminhava no deserto. Deuteronômio, no capítulo de número 16, no verso de número 9. Não pervertam a justiça, nem mostre parcialidade. Não aceite suborno, pois o suborno cega até os sábios e prejudica a causa do justo. Olha o que é injustiça, suborno. As pessoas vendem até a sua alma para o diabo para cometerem injustiça na vida das outras pessoas. E é por isso que essa nação está de mal a pior. É por isso que nós vemos vidas e mais vidas de mal a pior. Porque essas pessoas muitas das vezes fazem menção até do nome do Abba Pai, mas os seus sentimentos não é de justiça, mas de vingança. É de prazer nas coisas erradas, se manifesta, enaltece muitas das vezes aquilo que deveria estar certo e está errado. Shaul continua falando da palavra, escrevendo a Kehilah do Mashiach aos romanos, dizendo no capítulo 12, no verso 21, não deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Como é que eu posso vencer o mal, irmão Roberto? Orando, clamando, me humilhando, clamando com todo o meu vigor, pedindo, Pai, não vingança, mas justiça. Provérbio 19, versículo 5 vai dizer, a testemunha falsa não ficará sem castigo, e aquele que despeja as mentiras não sairá livre. Há um juízo, há uma espada apontada para a terra, há uma espada para os habitantes da terra, principalmente para Kehilah do Mashiach, aqueles que vestem apenas uma roupagem de religiosidade. E não foi por falta de aviso e não foi por falta de instrução. Paulo escreveu aos Tessalonicenses, no capítulo de número 4, na sua primeira epístola. Primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4, no verso 6. Neste assunto ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O soberano Yahweh castigará todas essas práticas, como já dissemos e asseguramos. Há um juízo, há uma espada. Não pensa essas pessoas que praticam a injustiça. Não pensa essas pessoas que praticam a injustiça que isso vai ficar barato. Mais cedo ou mais tarde a conta vai chegar. Provérbios 11, versículo 1, vai dizer, o soberano repudia balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. Né, irmãos? Tudo estão diante dos olhos do Pai. Né? As pessoas que vendem, as pessoas que comercializam, que negociam com as suas balancinhas, que ficam roubando gramas, daquilo que naquilo que não deveriam roubar. Até nisso o Pai está vendo. Ó, tua balança é enganosa, hein, Roberto? Essa tua balança aí está roubando gramas. Ah, mas o Abba, é só umas graminhas. É só 3 graminhas. É só 4 graminhas. Mas vai ver depois na soma de um tempo de vida na terra, quantos quilos as pessoas roubaram das suas injustiças, dos seus dedos apontados, das suas falas precipitadas. O soberano repudia balanças desonestas. Como está a sua balança, meu irmão, em olhar para algumas situações? Nessa noite é um confronto direto
para mim e para você. Como está a sua balança? Como está a sua balança, irmão Tiago? Como está sua balança, minha querida irmã Susan? Nossa querida irmã Fátima? Como está a sua balança, minha querida irmã Zezé? Meu querido irmão João, como está? Como está a sua balança, Querilar do Machia, nessa noite? Como estão nossas balanças a respeito da justiça e da injustiça? O Pai sempre instruiu o seu povo, irmãos. O Pai sempre instruiu o seu povo. Pensa você que o Pai, sabe, está numa inércia, não. Você que pensa, você está se enganado. Balança fraudulenta, pode saber que a conta vai chegar. O Pai sempre instruiu o seu povo. Começando lá na lei, começando lá nos Pentateucos, nos 5 primeiros livros das Escrituras. Depois ele vem para os Talmudes, vem para os profetas, vem para Provérbios, vem para os Salmos, sempre instruindo o seu povo. Sofonias, capítulo de número 3, verso de número 5. No meio dela está o soberano, que é justo e jamais comete injustiça. A cada manhã ele ministra a sua justiça, e a cada novo dia ele não falha. Mas o injusto não se envergonha das suas injustiças. Tem gente que passa a vida toda nessa terra cometendo a injustiça, injustiça com seus filhos, injustiça com seu cônjuge, injustiça com seus amigos, injustiça com a sociedade, e acha que isso é normal, está cauterizado, está adormecido, achando que está tudo bem. Está tudo bem, irmão Roberto? Bom, o que a gente está falando aqui da palavra, eu queria parar, mas o Ruacadosh continua aqui me aguçando, me levando para a palavra. Eu queria parar, irmãos. Eu queria parar, mas o Pai está me dando os versículos aqui da palavra e eu vou estar ministrando para Querilar do Machia. No livro do profeta Ishaial, no capítulo de número 58, no verso 6, diz: o jejum que desejo não é este? Saltar as correntes da injustiça? Desatar as cordas do jugo? Pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? Esse é o verdadeiro jejum. Quando você pratica a justiça do Pai, você está jejuando, meu irmão. Você não precisa passar fome. Ah, irmão Roberto, você está falando que eu não tenho que jejuar. Você tem que jejuar. Porque jejum é mortificação da tua matéria para um fortalecimento do teu espírito. Você precisa sim, muitas das vezes, dizer para a sua matéria que só quer os deleites da carne, os prazeres dos paladares, mostrar para ela que você manda nela. Mas o verdadeiro jejum espiritual para o Pai é quando você manifesta a justiça naquilo que está sendo injustiçado. E carta aos Romanos, Shaul continua falando, instruindo a Querilar dos Romanos, capítulo 6, verso 13. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes ofereçam ao soberano como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a ele como instrumento de justiça. Até o seu corpo, quando você se santifica. Se nunca ninguém te ensinou, hoje o irmão Roberto está aqui trazendo uma palavra de entendimento para você. Até quando eu santifico o meu corpo, quando eu me purifico o meu corpo, eu estou cometendo justiça diante do Pai. Não estou deixando o meu corpo se contaminar ou ser contaminado pela luxúria, pelos encantos deste mundo, que muitas das vezes sou atraído pelas concupiscências dos olhos. Mas descermos ao nível da total dependência do nosso Abba Pai.
E para me terminar minha fala aqui agora, irmãos, o tempo já está estourado. Vou deixar o último versículo. Livro do profeta Ishaial. Para quem não sabe quem é Ishaial, Isaías, capítulo de número 33, versículo 15 e versículo 16. Aquele que anda corretamente e fala o que é reto, que recusa o lucro injusto, cuja mão não aceita suborno, que tapa os ouvidos para as tramas de assassinatos e fecha os olhos para não contemplar o mal, é esse o homem que habitará nas alturas. Seu refúgio será a fortaleza das rochas, terá suprimento de pão e água não lhe faltará. Quando nós temos sede de justiça, nada nos falta, irmão, porque o Pai supre essas nossas necessidades. Quando temos sede de justiça, pelas coisas certas, pelas coisas corretas, não tenha dúvida que o Pai age a nosso favor. Eu tinha fala aqui com humildade para falar para os irmãos. Eu tinha fala aqui para falar mais 1 hora, 1 hora e meia, se eu quisesse. E dentro desse contexto, sem fugir contexto e sem falar abobrinha aqui para os irmãos. Dentro desse contexto aqui. Mas eu vou ficar por aqui porque a Escritura vai dizer que façamos tudo, faça tudo, Roberto, mas com ordem e com decência. Mas lá na frente eu quero voltar a falar nisso aqui porque é extenso a fala. Os benefícios que eu trago para a minha vida, para a minha casa, quando eu me esforço a praticar justiça, e os malefícios, quando eu concordo com as atitudes dos ímpios, quando eu me deleito nas impiedades dos ímpios, eu manifesto não sede de justiça, mas eu trago para uma coisa pessoal e manifesto vingança e não justiça. Então, que nós possamos nos atentar para essa dor que atinge a alma quando nós vemos injustiças. E o que nós temos visto nessas últimas horas, nesses últimos dias, o que nós temos visto na terra dos viventes é injustiça, injustiça, injustiça e injustiça. Mas o que me conforta, o que me faz descansar, é saber que o Pai está no controle de tudo. E eis que eu vos dei tempo para que se arrependesse. Porque não aconteceu nada ainda, irmão Roberto? Porque o Pai está manifestando o que a palavra diz. Eis que vos dei tempo. Eis que vos tenho dado tempo, Roberto, para que eles se arrependam. Porque quem saiba, algumas dessas pessoas, ouvindo a minha palavra, possam ser que atentem, se lembre que eu, o soberano, eu não durmo, não tosquenejará o guarda de Israel. Eu conheço a entrada e a chegada de cada um, a saída e a volta de cada um. Desde quando chegamos nessa esfera chamada Terra, para um estágio de caráter, de personalidade, o Pai está nos estudando. Então lembre-se que até aquelas gramas de injustiças, aquelas graminhas que eu acabei de citar para vocês ainda agora, balança fraudulenta não prosperará. Então vigiamos também nesse aspecto da nossa língua, dos nossos pensamentos, dos nossos tribunaizinhos às escondidas, para que não venhamos cometer a injustiça, porque é um pecado gravíssimo. As pessoas só falam em adultério, só falam em pecado da carne, mas existem pecados piores do que esses. Pecados que a sentença é juízo.
Não existe distinção de pecado. Tudo se enquadra no pecado. Mas se nós pudéssemos fazer uma avaliação de cada pecado, tem pecados terríveis. E a injustiça é uma delas. Então o Pai nessa noite traz uma palavra, irmão Rubão, para um despertamento do corpo do Mashiach. Eu louvo o Pai que quando eu li o texto, quando o Pai colocou no meu coração, Roberto, eu estava angustiado de ver injustiças, e o Pai de madrugada, era 2h40 da manhã, o Pai me despertou e falou, teu coração está doendo, Roberto, pelas injustiças que os teus olhos estão contemplando na face da terra? Então eu vou te dar uma mensagem. Eu vou te levar em texto das Escrituras e você passa para os seus irmãos, compartilha com eles lá, porque eu estou com os olhos fitos nos habitantes da terra em tudo que é injustiça. E a hora da minha justiça está chegando, falta pouquinho, irmãos. Fica firme aí, fica firme, cometa as justiça, ande na luz, seja um filho da luz, proceda como um filho da luz. E você estará cometendo a justiça do Abba Pai e a sua vida vai ser abençoada, meu irmão. Você vai ser guardado, porque o Pai não é injusto, Rubão. Tudo aquilo que já fizeram a gente sofrer, tudo aquilo que já arrancaram lágrima dos nossos olhos, injustamente o Pai viu. Anotou no seu caderno, anotou, irmão Roberto, anotou no seu caderno. E porque nada aconteceu ainda, irmão Roberto, as pessoas estão rindo, estão festejando, estão gordos, estão bebendo, estão comendo, porque o Pai está dando tempo a essas pessoas para ver se eles se arrependam. Porque quando vier a espada, ela vem rasgando. Então, bem-aventurados, Matitial, capítulo de número 5, verso de número 6. Bem-aventurados são aqueles que têm sede de justiça, porque eles serão fartos. Quero ficar por aqui, meus irmãos. Quero ser grato ao Pai por mais esse momento especial da sua companhia, da sua presença, do seu desprendimento. Talvez você poderia estar em qualquer outro lugar agora, mas você priorizou a palavra do Pai. Você tem priorizado esse momento de comunhão. Eu quero desejar do fundo do meu coração que o Pai rompa na sua vida em tudo aquilo que vai te favorecer, meu irmão e minha irmã. Que o Pai te abençoe, que o Pai derrame da sua presença na sua vida e que você seja cheio da luz. E que um dia essa dor que nós sentimos, da injustiça, dos pesares desta terra, venham ser tiradas de nós. Venham ser confortados pelo troféu da vida, pela coroa. Que você possa ser chamado lá no reino do Pai, não aqui na terra, lá no reino do Pai. Rubão, tu és um vencedor, meu irmão. Edmer, tu é um vencedor. Fátima, João, Maria Estela, você é uma vencedora. Porque vocês batalharam. Vocês não se alegraram com as injustiças dos homens. Vocês creram até o final. E ia chegar o dia e a hora de eu manifestar a minha justiça. Beijo no seu coração. Uma alegria muito grande estar com vocês. Tenha uma noite de sono reparador. Que a benevolência do Pai te cerque e te conduza ao triunfo em nome de Yahshua Mashiach. E até o nosso próximo encontro, se assim o nosso Abba Pai nos der o fôlego da vida até lá. Beijo no coração, meus amados irmãos. Vocês estão guardados aqui e estão na minha memória, nas minhas orações. Forte abraço. Fica com a Emuná de Yahshua. Tamo junto.